Boa tarde, pessoal. Nossa aula de hoje eu vou estar explicando para vocês o Teorema de Pitágoras. Como vocês já podem ter lido aí no livro de vocês, né? Que eu já falei as páginas aí para vocês lerem, né? A página 100, a página 101 e a página 102 está falando sobre o Teorema de Pitágoras. Então, nós temos aqui o Teorema de Pitágoras, ele está relacionado com o nosso triângulo retângulo. Então, como é que a gente identifica o triângulo retângulo? Pelo esse ângulo aqui de 90 graus, que nós chamamos ele de ângulo reto. Então, todo triângulo que tem um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. E o triângulo retângulo é o único triângulo que os lados recebem nomes. Então, tá aqui. Esse lado maior aqui é nossa hipotenusa. Então, a hipotenusa, ela tá sempre o lado oposto ao ângulo reto. Então, você quer achar a hipotenusa, é só você pegar o ângulo reto e olhar o lado que tá de frente para ele, ó. É sempre a hipotenusa. Os outros dois lados que vão formar o ângulo de 90 graus são os nossos catetos. Então, cateto, cateto e hipotenusa. Então, para a gente utilizar o Teorema de Pitágoras, a gente tem que identificar quem é quem aqui, tá? Então, vamos lá. Agora, nós temos aqui dizendo o seguinte: o Teorema de Pitágoras relaciona o comprimento dos lados do triângulo retângulo. Então, a gente vai relacionar essas medidas aqui entre si. Essa figura geométrica é formada por um ângulo interno de 90 graus, chamado de ângulo reto. Então, eu já falei para vocês que o que identifica o triângulo retângulo é esse ângulo reto de 90 graus. E o que diz o Teorema de Pitágoras? A soma dos quadrados de seus catetos corresponde ao quadrado de sua hipotenusa. Então, vamos entender isso aqui através desse desenho aqui, ó. Então, fórmula do Teorema de Pitágoras. Então, deixa eu falar do desenho primeiro, para a gente entender a fórmula. Aqui no centro, eu tenho o meu triângulo retângulo, ó. Meu ângulo reto está aqui. Então, de frente para ele está o lado A, que é a nossa hipotenusa. O C e o B são os nossos catetos. Então, olha só, a nossa hipotenusa aqui, ela mede 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ao todo, aqui, nesse quadrado amarelo, eu tenho, quadrado rosa, eu tenho 25 quadradinhos rosas. Esse lado aqui, que é o cateto C, 1, 2, 3, mede 3. Então, aqui eu tenho 9 quadradinhos amarelos. E o meu cateto B, 1, 2, 3, 4. Então, aqui dentro eu tenho 16 quadradinhos azuis. Então, eu tenho um quadrado rosa, o quadrado amarelo e o quadrado azul. Então, o que diz o Teorema de Pitágoras? Que a minha hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos também ao quadrado. Então, se você pegar aqui, ó, 3 ao quadrado, não é 3 vezes 3? Aqui é 9. 4 vezes 4 aqui é 16. 5 vezes 5 é 25. Então, se você somar 9 mais 16, você encontra o 25. Então, nós temos hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, toda vez que você pegar o valor da sua hipotenusa e elevar ela ao quadrado, isso vai ser exatamente a soma dos dois catetos elevados ao quadrado. Então, o A é hipotenusa, o B é cateto e o C também é cateto. Então, nós temos aqui o exemplo 1. Então, tá aqui o meu triângulo retângulo. Então, aqui está o meu ângulo reto, de frente para ele está a hipotenusa. O 3 e o 4 são catetos. Então, x ao quadrado igual 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado, 16. Então, x ao quadrado é igual a 25.
Esse quadrado passa para o outro lado em forma de raiz. Lembrando lá das nossas equações de segundo grau, né? Então, aqui eu não uso mais ou menos, porque eu estou trabalhando com medida. Então, eu só uso a medida positiva. Então, x é igual a 5. Então, se você levar aqui, ó, 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 dá o meu 25. No outro exemplo, nós temos aqui um retângulo e esse retângulo foi traçado uma diagonal. Quando eu tracei essa diagonal, eu dividi o meu retângulo em dois retângulos. Esse aqui da cor mais escura e esse aqui da cor mais clara. Então, o meu retângulo aqui, esse lado mede D, que é a diagonal. Esse lado é 30 centímetros e esse lado é 20 centímetros. Então, aqui está o meu ângulo reto. Então, o D é a hipotenusa, o 30 metros é cateto e o 20 metros também é cateto. Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, diagonal ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Diagonal ao quadrado é igual a 30 vezes 30, 900, mais 20 vezes 20, 400. Diagonal ao quadrado é igual a 900 mais 400, 1.300. Então, a diagonal é raiz de 1.300. Então, aproximadamente 36 metros, porque 1.300 não tem raiz quadrada exata. Exemplo 3. Uma empresa de iluminação necessita esticar um cabo de energia provisório do topo de um edifício cujo formato é um retângulo, a um determinado ponto do solo distante a 6 metros, como ilustra a figura a seguir. O comprimento desse cabo de energia em metros será de... Então, olha só, aqui está a nossa figura. Então, aqui está o nosso edifício. Esse edifício aqui, ele mede 5 metros de altura. Esse aqui é o cabo que vai vir do edifício até aqui o chão. E essa aqui é a distância do cabo até o edifício. Então, o edifício mede 8 metros. Essa distância mede 6 metros e ele quer saber o comprimento desse cabo de energia. Então, aqui está o meu ângulo reto. Então, de frente para ele, a nossa hipotenusa. A altura do prédio vai ser cateto e essa distância aqui também cateto. Então, eu estou chamando de E o cabo de energia. Então, hipotenusa ao quadrado, E ao quadrado é igual cateto 8 ao quadrado mais o cateto 6 ao quadrado. Cabo de energia ao quadrado é igual 8 vezes 8, 64, mais 6 vezes 6, 36. E ao quadrado é igual 64 mais 36 é 100. O meu E é igual raiz de 100. A raiz de 100 é 10. Então, esse cabo de energia aqui, ele vai ter 10 metros de comprimento. Metro não, né, gente? Aqui na figura aqui que tá errado, ó. Então, desconsidere esse C aqui, porque aqui é metro, tá? Então, deixa eu consertar aqui, porque é metro. Exemplo 4. Então, nós temos aqui o nosso triângulo retângulo, o ângulo reto, de frente para ele a hipotenusa, que é x, esse cateto, que é 1 centímetro, e esse cateto, que é 2 raiz de 2 centímetros. Então, hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado é igual cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 raiz de 2 ao quadrado. X ao quadrado é igual 1 ao quadrado é 1 mais. Isso aqui a gente já aprendeu lá no início do ano, aquelas regrinhas lá quando a gente estudou radical, ó. Então, 2 ao quadrado é 4. Quando o expoente e o índice são iguais, a gente corta, tirou o 2 da raiz. Então, aqui nós temos uma multiplicação. 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. Então, x ao quadrado é igual a 9. X é igual a raiz de 9. Então, o x vale 3 centímetros. Exemplo 5. Então, tá aqui,
Ó, nosso ângulo reto de frente para ele, a raiz de 29, que é a hipotenusa. Esse lado é o cateto 5 e esse lado é o cateto X. Então, vamos lá. Nossa hipotenusa é a raiz de 29. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Expoente e índice são iguais, então eu corto, o 29 saiu do radical. Igual 5 ao quadrado, 25, mais x ao quadrado. Passei o 25 para cá diminuindo, então 29 menos 25 é igual a x ao quadrado. 29 menos 25, 4 é igual a x ao quadrado, ou x ao quadrado igual a 4. X é igual a raiz de 4, então o nosso x aqui, ele vale 2. Então, tá aí, pessoal, a nossa explicação sobre o teorema de Pitágoras.